Estamos no ar, né? Um minutinho para entrar no YouTube. Uhum. Pronto. Bom dia a todas e todos. Eu sou Marilúcia Moura, jornalista de ciência. É um prazer estar com nossos convidados e com vocês que nos assistem nessa conversa virtual. O webinar Covid-19, Aspectos e Razões da Resistência ao Distanciamento, é o 6º que realizamos, desde 9 de abril, sobre temas fundamentais da pandemia do Covid-19 para nosso país. O distanciamento é um dos mais importantes e, talvez, em certa medida, o mais importante deles. Sim, porque até aqui é a única ferramenta efetiva na prevenção da contaminação pelo SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Não há vacina contra a doença e, enquanto ela não existir, é nesse distanciamento que repousam as expectativas de barrar a aceleração descontrolada da contaminação, impedir o completo colapso dos sistemas de saúde e, acima de tudo, evitar mais mortes num cenário já esmagador. No Brasil, mesmo com estudos que estimam em algumas dezenas de milhares de mortes, que o distanciamento, ainda que insatisfatório, já evitou mortes, elas passaram de 13 mil pelas estatísticas oficiais, 749 das quais registradas ontem. No mundo, elas já passam de 300 mil. São Paulo ultrapassou ontem as 4 mil mortes e chegou a 51 mil infectados. 3.378 casos registrados em 24 horas. Eu tenho acompanhado mais de perto o caso paulista, inclusive pelas entrevistas coletivas diárias do governador, com o prefeito da capital, secretários e o coordenador do Comitê de Assessoramento Científico do governo no Palácio dos Bandeirantes, sempre na hora do almoço, sempre transmitida pela TV Cultura. Com todas as medidas tomadas e anunciadas desde 23 de março e a extensão e inclusão de novas medidas de distanciamento até 31 de maio, a população resiste ao distanciamento. Nos últimos dias, na capital, a taxa de isolamento ficou em 48%, ante os buscados 55% e o ideal de 70%. Novos estudos indicam que nesta cidade será inevitável o lockdown, o tranca-rua, como disse o prefeito Bruno Covas. Por que essa resistência, né? Para discutir isso, nós estamos aqui com nossos convidados, cientistas e jornalistas. O André Singer, cientista político e jornalista, é professor titular do Departamento de Ciência Política da USP, universidade em que fez todo o seu trajeto acadêmico. Graduou-se em Ciências Sociais e em Jornalismo, é mestre, doutor e livre-docente em Ciência Política, foi secretário de redação da Folha de São Paulo em 1987, jornal ao qual voltaria como colunista de 2012 a 2019. Foi porta-voz da Presidência da República e foi secretário de imprensa também da Presidência da República no governo Lula. Coordena o Centro de Estudo dos Direitos da Cidadania, lidera, juntamente com Bernardo Recupero, o Grupo de Pesquisa Pensamento e Política no Brasil. Seu campo de pesquisa inclui o comportamento político, problemas da democracia e análise de classe da política brasileira. Entre outros livros, publicou Esquerda e Direita no Eleitorado Brasileiro, Os Sentidos do Lulismo, que lhe valeu o prêmio Ampox de melhor obra científica em 2013, e o Lulismo em Crise. O Christian Dunker é psicanalista, é professor titular do Departamento de Psicologia Clínica no Instituto de Psicologia da USP. É mestre e doutor em Psicologia Experimental e livre-docente em Psicologia Clínica pela mesma universidade. E tem um pós-doc na Manchester Metropolitan University.
É analista membro de escola do Fórum do Campo Lacaniano, tem experiência na área clínica com ênfase em psicanálise, Freud e Lacan, e atua principalmente em estrutura e epistemologia da prática clínica, teoria da constituição do sujeito, metapsicologia, filosofia da psicanálise e ciências da linguagem. Ele coordena, ao lado de Vladimir Safatli e Nelson da Silva Júnior, o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Em 2012, ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro em psicologia e psicanálise, com a obra Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica. Entre seus livros, incluem-se Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, Por que Lacan, A Psicose na Criança e O Cálculo Neurótico do Gozo. O Carl Kendall, que atualmente está em Fortaleza, no Ceará, é antropólogo, é professor de antropologia da Escola de Saúde Pública e Medicina Tropical da Universidade Tulane, na Louisiana, é chefe do Departamento de Saúde Comunitária Global e Ciência Comportamental, diretor do Centro de Equidade Global de Saúde, de Equidade Global de Saúde, foi professor da Johns Hopkins por 10 anos, professor e diretor da Escola de Medicina Tropical e Higiene de Londres, presidente interino do Departamento de Saúde Global na Universidade Tulane. Ele é revisor de projetos dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, consultor do Programa Global de AIDS na Unicef, a OMS, o ZAID e o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Sua pesquisa volta-se para a área de antropologia médica, avaliação de programas e formação de pessoal técnico de nível superior. Agora, nossos colegas jornalistas, nós temos aqui o mais jovem da mesa, o Lucas Veloso, 24 anos. Lucas é jornalista e um dos cofundadores da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. É formado em jornalismo pela PUC, São Paulo, mora em Guaianazes, na zona leste de São Paulo, já atuou com redação em agências de comunicação e foi repórter no portal Alma Preta. A missão da Agência Mural é minimizar as lacunas de informação e contribuir para a desconstrução de estereótipos sobre as periferias da Grande São Paulo. E Lucas é autor de uma excelente reportagem sobre o distanciamento na periferia e as reações que provoca, publicada pela Folha de São Paulo na última segunda-feira. Sabine Righetti, jornalista de ciência e pesquisadora, é fundadora e uma das coordenadoras da Agência Bore, lançada em fevereiro passado e imediatamente jogada num turbilhão por conta das demandas de notícias sobre a pandemia de Covid-19. Essa agência é voltada aos jornalistas, com a missão de disseminar pesquisas produzidas por cientistas brasileiros. Tem tido papel destacado no apoio à cobertura da Covid-14. Sabine é mestra e doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp, foi coordenadora e é membro do Conselho Consultivo do RUF, o ranking das universidades feito pela Folha de São Paulo, e é pesquisadora docente do Labjor Unicamp. Eu sou Marilúcia Moura, jornalista de ciência e pesquisadora, criadora e diretora até 2014 da revista Pesquisa FAPESP, criadora e coordenadora do projeto Ciência na Rua, voltada à investigação e disseminação de novas formas de divulgação científica para jovens de 14 a 25 anos, em especial nas camadas de baixa renda da população urbana brasileira. Bom, eu sou graduada pela Universidade Federal da Bahia e sou mestra e doutora em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra para o André, que vai ser vamos ter aqui a nossa primeira fala, eu queria fazer um agradecimento en passant à Sociedade Brasileira de Química, SBQ, porque no meio da semana eu estava aí na dúvida sobre se teríamos ou não essa transmissão viabilizada pelo SIDAC Fiocruz, e daí a SBQ imediatamente se ofereceu para nos dar suporte. Então, fica um agradecimento aqui para a SBQ e para o presidente Norberto. André, a palavra é sua e você tem até 7 minutos para essa sua primeira fala.
Muito obrigado, professora Mariluz Moura, pelo convite. É uma honra estar aqui, um prazer cumprimentar os meus colegas, meu amigo Christian Juncker, os que eu não conheço, a Sabine, o Lucas, o Carl. É um prazer estar com vocês na manhã de hoje. Queria também parabenizar a Mariluz pela iniciativa, muito importante. Eu acho que tudo que a gente puder fazer nesse momento para contribuir diante da situação grave que nós estamos vivendo, devemos fazer. Olha, os meus breves comentários serão do ângulo do cientista político, que, na realidade, entende bem pouco do tema proposto, né? Não entendo praticamente nada de saúde pública e eu diria até que a questão comportamental, vamos chamar assim, que está envolvida na pergunta que orienta este encontro, que é o porquê da resistência, acho que é uma pergunta que talvez o Christian tenha mais condição do que eu de analisar como psicanalista, e talvez os sociólogos tivessem mais condição de aportar contribuições do que eu. O que eu vou fazer é tentar relacionar com o meu campo, que é o campo da ciência política. Quer dizer, o que nós estamos vendo, né? É que o governo federal estimula o não isolamento. O presidente da República, em particular, né, tem feito muitas incursões procurando mostrar que o isolamento não é bom, não é necessário. E tal. Eu queria só chamar a atenção para o fato de que, no plano mundial, é muito parecido com o que vem acontecendo com o presidente Trump, que, num certo momento, chegou a reconhecer a gravidade da doença, mas, de modo geral, tem se batido contra o reconhecimento da gravidade e, sobretudo, contra o isolamento, né? A favor da mais rápida retomada das atividades econômicas e num quadro norte-americano parecido com o brasileiro, porque os Estados Unidos e o Brasil estão caminhando para serem os piores exemplos, os países onde a pandemia vai ser mais grave. Eu li hoje no jornal, não posso confirmar, mas me parece que é crível, que já o número de mortes nos Estados Unidos já chegou a 83 mil. Queria lembrar que, no caso norte-americano, o número de mortos no Vietnã foi 50 mil. Nós estamos caminhando para o número que dobra o número de mortos. É bastante grave, né? E a questão é, por que o atual presidente da República, apesar desse comportamento que nós sabemos que é absolutamente irracional, a orientação da OMS baseada naquilo que existe de melhor no conhecimento científico da humanidade, e também, já não somente no exemplo da OMS, mas também no fato de que há já comprovação empírica de que os países que fizeram isolamento foram os que se saíram melhor no controle da pandemia e também, provavelmente, serão os que sairão melhor na recuperação econômica. Quer dizer, a ideia de que o isolamento prejudica a economia é uma ideia falsa. Ela prejudica num primeiro momento, mas a recuperação econômica será mais rápida nos países que fizeram maior isolamento. Então, eu acho que eu tenho motivos, sem outros juízos de valor, para dizer que essa posição é completamente irracional. O problema da ciência política é por que, apesar disso, o presidente mantém cerca de 30% de apoio no eleitorado. 30% de apoio não é um número muito expressivo, é um número relativamente baixo, mas também não é um número insignificante. É um número primeiro, a quantidade de apoio que ele já tinha antes de começar a pandemia. Então, todo o comportamento irracional dele nos últimos 2 meses, e eu estou chamando de irracional para não dizer outras coisas, porque eu gostaria de manter o máximo possível a neutralidade aqui, em matéria de a gente poder, em benefício, melhor dizendo, a gente poder compreender o que está acontecendo, né? Para além dos nossos julgamentos morais e individuais.
Então, primeiro, o presidente não sofreu nenhuma perda até aqui de apoio total diante da irracionalidade do que ele está propondo e fazendo, né? Então, eu agora vou... quanto tempo ainda tem, Maria Lúcia? Perdi aqui a contagem do tempo. Não, teu microfone está desligado. O microfone está desligado, Maria Lúcia, eu não te ouvi. Você tem mais 1 minuto e meio nessa primeira rodada, mas depois você pode voltar ao assunto. Você me concederia mais 1 minuto e meio? Porque, na verdade, as considerações mais importantes que eu tenho para fazer vêm agora. Ok. Tudo antes foi o que, quando eu era jornalista militante, a gente chamava isso de nariz de cera, e era imediatamente expulso de uma redação. Mas eu precisava contextualizar. Porque agora, ok, como acadêmico, de acordo. Contextualizar. Para dizer o seguinte, eu vejo 2 razões que poderiam ser trazidas à guisa de hipótese. Por que está acontecendo isso? A primeira é mais ou menos óbvia, né? Ou seja, a maioria da população brasileira tem muita dificuldade material para fazer isolamento social. E, portanto, nós está se pedindo uma coisa que, em muitos casos, é praticamente impossível de fazer, né? Seja porque a necessidade de trabalhar é urgente, seja porque as condições de habitação não permitem um isolamento. Então, essa é a primeira, é uma questão material que nós temos que encarar, e para enfrentar isso, o problema é que o Estado precisaria fazer muito mais investimento para garantir a essas pessoas uma condição que elas não têm na sua vida cotidiana. Agora, existe um fenômeno ideológico. O fenômeno ideológico é o seguinte, vejam, os que têm mais condição de isolamento estão tirando o apoio do presidente. Ele está perdendo apoio na classe média. Os dados da última pesquisa da Datafolha mostram isso claramente. Quer dizer, aqueles que têm mais condição estão entendendo que é racional fazer o isolamento, podem fazer o isolamento e estão contra quem propõe que não se faça isolamento. Agora, existe um fenômeno ideológico também, que é o seguinte, eu acho que eu viria 2 ou 3 coisas. A primeira é uma certa consequência do neoliberalismo. As pessoas estão... o individualismo ganhou muito espaço na sociedade, não só no Brasil. Então, por exemplo, eu tenderia a achar, com muito cuidado aqui, até para não ser agente de qualquer tipo de preconceito, mas eu tendo a achar que certos setores mais jovens estão tendendo a não fazer isolamento porque eles correm menos risco. Esse é um dado real, né? Os mais velhos correm mais risco do que os mais jovens. De fato, o número de pessoas que será afetado pela doença e que será afetado de maneira grave é muito pequeno em termos proporcionais, é muito grande em termos absolutos. Repito, 83 mil mortes nos Estados Unidos é muita coisa, mas em termos proporcionais é pouca coisa, é pouca gente, diante do fato de que provavelmente em algum momento todos nós seremos infectados, né? Só que os que vão desenvolver a doença serão poucos em termos proporcionais, muito poucos. E os jovens são mais resistentes à doença. Então, eu vejo um fenômeno aí etário, né? Para os jovens correm menos risco, estão tendendo a respeitar menos. Tendendo, não estou dizendo, obviamente, a maioria dos jovens, se puder, tende a respeitar, mas eu tendo a achar que esse é um fenômeno para a gente analisar. O outro fenômeno é o fenômeno da desconfiança da mídia. Eu acho que existe uma coisa de dizer, olha, isso que está aparecendo na mídia é exagero, há um exagero, isso não dá para acreditar, está se exagerando, né? Esse é um fenômeno muito interessante, porque, na verdade, como nós estamos aqui entre vários jornalistas, eu vou dizer uma coisa complicada. Muitas vezes, né, há exageros. Não estou dizendo neste caso. Agora, evidente, eu não tenho nenhuma dúvida que para algumas pessoas será muito grave a doença,
o contágio do vírus e vai levar à morte. Está levando, né? Mas eu digo, como é que eu vou dizer isso de uma maneira prudente? O jornalismo ele vive um pouco do exagero, né? Nós sabemos isso, porque o jornalismo vive de chamar atenção, né, para os fatos. Então, eu observo aí uma certa uma coisa que tem um efeito, neste momento, este viés ideológico que eu estou chamando a atenção, tem um efeito catastrófico, porque não acreditar na gravidade, porque achar que pode estar sendo inventada, é um erro que, em alguns casos, pode ser fatal. Mas eu acho que existe isso dentro de um complexo, que eu não vou ter tempo aqui de analisar, que é um complexo, vamos chamar assim, anti-establishment, que está se dando, que se dá claramente no fenômeno Trump e está se dando no Brasil. Um fenômeno anti-establishment que envolve a mídia. Então, eu paro por aqui, dando, vamos dizer, oferecendo essas duas contribuições, o problema etário e um certo viés ideológico anti-mídia, para a gente poder pensar um pouco nas fontes da resistência, além do fenômeno material, que é mais conhecido. Obrigado, desculpe exceder o tempo. Muito obrigada, André. Excelente, como sempre. Eu gostaria de, primeiro, fazer uma correção que o Tiago Marconi me chamou a atenção, que eu chamei de Covid-14 em vez de Covid-19. Eu não sei como é que esse 14 entrou aí no circuito, talvez o Christian Dunker possa entender melhor isso. Mas, enfim, passo a palavra agora para o Carl Kendall. E, em princípio, você tem até 7 minutos, Carl. Tiago, deu problema com o meu aqui. Estamos te ouvindo de novo. O microfone seu do microfone está aberto, Christian? O meu está aberto. Christian, não, o Cal. É o Cal agora que vai falar. Aqui está, desculpe. Ok. Estou usando essa apresentação, desculpe, por falta de meu português. Não, atualmente não fala português, fala portunholish. E desculpe, ok? E também obrigado para o convite. Acho que vamos a falar minutos de a mesma coisa. E vou começar falando de o que vou a ver se está passando. Os argumentos que vou abordar sobre a distância física ou social e explorar algumas formas de compreender os problemas de aceitação e resistência à distância social. O que não quero fazer, e bastante fácil nesse tipo de argumento, é culpabilizar os pobres, e não só os pobres, os brasileiros, pelos problemas que eles enfrentam, não? E como fazer isso, tratando de colocar essa discussão em um contexto internacional e comparativo, e também compreendendo o contexto histórico das políticas públicas e as condições existenciais. Reconhecendo sempre a criatividade e resiliência das pessoas vivendo em esses bairros pobres e não tão pobres. Primeiro, que é esse distanciamento? É melhor falar sobre distanciamento físico, porque essa é uma forma de evitar contato com o vírus. O distanciamento social é um término que tem uma história um pouco diferente e vou discutir um pouco depois. Se você vai seguir esse distanciamento físico, significa manter distância entre você e outras pessoas fora de seu domicílio. Ou seja, que tem que criar um ambiente, uma casa. Dentro dessa casa, se atua em uma forma, fora desta casa é contaminado. E esse conceito é difícil de compreender, especialmente quando depende de recursos de outros vizinhos ou familiares que são perto.
Y también significa comprender a transmisión de coronavírus, que no es fácil, especialmente para gente que no tiene una formación como biólogo o médico, ¿no? Para realizar el distanciamiento físico, es preciso distanciarse a pelo menos 2 metros, ¿no? De no reunir en grupos, mantener distancia de lugares movimentados, evitar grandes aglomeraciones das pessoas y también limitar saídas da gente de ese domicilio para tarefas, ¿no? Y también eso es importante. A sair no debe usar transporte público y no debe tocar superficies, etcétera, etcétera. Eso es quase impossível para cumprir com os requisitos de distanciamento social em qualquer âmbito, aqui em Brasil, em Reino Unido, em Estados Unidos, onde quer. Bom, pero vamos a ver se é importante ou não. E aqui tem um artigo, acabam de publicar em Estados Unidos 2 economistas da Universidade de Chicago, e eles estão calculando o impacto do distanciamento social e eles falam que 3 ou 4 meses de moderado distanciamento, não? Começando no fim de março de 2020, teria salvado 1,7 milhões de vidas. Não? Entre março e 1º de outubro, salva 1,7 milhões de vidas e uma quantidade de dinheiro, se se vê atrás, 8 trilhões de dólares. Esses são 12 zeros aqui, não? Ou seja, $60 mil por domicílio nos Estados Unidos. Ou seja, a importância de seguir esse distanciamento social é altíssima, a nível pessoal e de doença, mas também a nível econômico. Então, por que as pessoas não praticam distanciamento? Ok, primeiro vamos a revisar uns elementos básicos e sencillos. Não há manual de instruções. A gente não sabe o que fazer com qual elemento, né? De entender esta contaminação de vírus invisível, não? E como actuar. As coisas de fora são contaminadas, as coisas dentro do domicílio não são contaminadas, mas tem que guardar, tem que lavar, etc. E também há diferentes recomendações, não? O mídia está falando sobre o que está fazendo em São Paulo, o que está fazendo em Ceará, o que está fazendo em Pernambuco, a nível municipal, a nível do estado, etc. É confuso. E também, se você quer praticar distanciamento, não pode fazer isso sozinho, não? E cria uma coisa que está falando nos Estados Unidos, ou dança de distanciamento, não? Porque está entrando em uma rua, há mais gente, ou está em uma reunião, e tem que manter essa distância como um baile entre pessoas que estão lá dentro. Mais importante é essa da logística de distanciamento, não? Como realizar-se em ambiente movimentado, como mantê-lo, e como controla esse domicílio, a entrada e saída da gente nesse domicílio, e especialmente quando você tem que compartilhar coisas. Temos amigos aqui que estão trabalhando em programas de assistência a várias comunidades e estão encontrando que esta casa aqui tem comida, esta casa aqui tem gás. Se eles querem preparar uma comida, tem que compartilhar esta coisa e interactuar a gente dentro dessas casas. É difícil. Ao fim de coisas, como sobreviver com suprimentos, trabalho, renda, seguridade. Não? O interessante dessa lista é que não é uma lista inventada aqui agora, mas é produto de artigo feito nos Estados Unidos em 2009, de dados de 2006, com umas reuniões, uns grupos focais com gente em Michigan. Não? Ou seja, que essas são coisas universais. Não? Também esse grupo em Michigan falou, nessa época, sobre a importância da igreja, e especialmente quando a igreja é sua fonte de apoio pessoal e social.
Você, você tem mais 1 minuto. Obrigado. Obrigada. Vou tratar. Depende também de ideologia coletiva. Tem que evitar este conceito de distanciamento social, que tem esta história afetando a alteridade e estigma. Atenção, liberdades individuais e necessidades de saúde coletiva, que falou André. E também tem que entender mais sobre risco. Aunque gente de alguns grupos etários tem mais ou menos risco, cada pessoa em cada grupo etário tem risco. Acaba de encontrar essa doença de Kawasaki associada com a Covid-19 e está encontrando em meninos pequenos, em recém-nascidos, etc. Ou seja, que não há um grupo que não tem risco nessa pandemia. Pero também, ao mesmo tempo, tem este problema da toma da decisão, a ouvir uma coisa que fala o governo e quando temos uma época de desconfiança no governo. Acaba de começar parte de mis... tem 4 mais slides aqui, não sei se tem tempo para cobrir, mas vou brincar um pouco sobre mostrar dados dos Estados Unidos, mostrando uma diferença entre republicanos e demócratas. Republicanos em vermelho, demócratas em azul. Aqui está, e se vê, por exemplo, aqui, o 1º de março, a diferença entre republicanos e demócratas em sua preocupação com o coronavírus. E assim, várias gráficas mostrando a diferença entre republicanos e demócratas em sua reação. Isso totalmente fora da evidência biológica, epidemiológica, isso é uma evidência política, porque está reaccionando. Para enfatizar o que estava falando André. E aqui tem um slide falando sobre porquê, e esse é sobre controle. E o único aqui é que esse elemento, quando tem um líder, como temos Trump, que fala fora da realidade epidemiológica e científica, seus apoiantes, a gente que está apoiando, querem participar nesse sistema de controle. Trump está fazendo para manter seu próprio controle pessoal do governo e das políticas, mas os republicanos estão apoiando a ele para participar nessa atividade. Assim, eles controlam a situação, defende sua posição contra as demócratas, ganha as demócratas, mas não está ganhando contra o vírus. Okay? E se isso é um pouco da resposta para resistência a distanciamento, acho que sim é parte da papel. Ok, isso, desculpe minha rapidez, mas por seguro temos mais tempo para discutir. Ok. Muito obrigada, Cal. Você fecha sua tela para a gente voltar para aquela tela mais onde as pessoas se veem mais? Aqui. Obrigada. Estou passando a palavra agora para o Christian Dunker, que vai certamente nos dar alguns elementos aí interessantes para a gente pensar em termos da resistência individual. Obrigado, Marilúcia. Eu vou comentar os fatos que André e Cal levantaram à luz do impacto psicológico desse tipo de movimentação, né? Eu começaria dizendo e lembrando esse teórico fundador da política moderna, que é o Maquiavel, que dizia o seguinte: se for para fazer o mal, faça ele de uma vez e faça ele de uma forma clara. Tá? Então, essa sabedoria psicológica que está no conselho de Maquiavel diz respeito à formação em cada um de nós de uma incorporação da lei, que é como a gente lida com sacrifício, contrariedade,
e perda. São 3 dimensões que são impostas por esse procedimento de confinamento, de quarentena. Tá? Bom, então, faça o mal de uma vez significa e funciona a partir da ideia de que isso produz em cada um de nós uma espécie de obediência a uma autoridade simbólica. Né? É uma obediência que está marcada pela unidade dessa referência simbólica, de que ela diz e, portanto, coloca uma lei que vale para todos. Né? Isso, no caso brasileiro, foi profundamente afetado pelo retardo que coordenou a nossa resposta à chegada ao Covid e pela formação calculada de um dissenso. Né? Ou seja, cada país enfrenta a Covid a partir do seu processo histórico anterior. No Brasil, a gente tinha pauperização, a gente tinha divisão social, discursiva, polarização muito intensa. Então, o que acontece? Né? Nesse momento em que a gente precisa de unidade na nossa referência simbólica, há um movimento que produz calculadamente dissenso, que vai dizer assim, olha, o que a universidade fala, o que os jornais falam, aquilo que a ciência está dizendo, aquilo que é consenso, inclusive fora do nosso país, não é bem assim, a gente pode também ter a nossa opinião. Né? Quando a gente faz isso, a gente produz um impacto psíquico nas pessoas que têm diante de si essas 3 tarefas. Como é que eu vou aceitar a perda? Como é que eu vou lidar com a contrariedade? Como é que eu vou lidar com o sacrifício, que é a abertura de um espaço de exceção? A pessoa pode dizer assim, olha, a doença é grave, mas será que ela vai me atingir mesmo? A doença é grave, mas será que eu não tenho uma proteção mágico, mística, que vai me colocar de fora do grupo de risco? Ou, e esse é no caso extremo, né? Um contágio do negacionismo científico que havia no Brasil antes para essa questão. Então, a gente pode negar a realidade natural do vírus, e a gente viu isso, né, com teorias conspiratórias do tipo, não, na verdade, isso é algo assim inventado pelos chineses, não é tão grave, não é bem assim. Né? Por mais falaciosa ou ridícula que tenham sido as alternativas levantadas, elas têm um efeito psíquico pernicioso de abrir o espaço para a dúvida, abrir o espaço para o dissenso, abrir o espaço para, não, mas espera aí, não é um assunto que a gente pode negociar, né? Ou seja, esse dissenso político, ele cria um dissenso psíquico, tá? E a partir desse dissenso psíquico, que foi reforçado por autoridades políticas, mas também, vamos lembrar, autoridades religiosas. Autoridades religiosas que propugnaram que, bom, esse vírus ele pode ser detido por práticas de orações coletivas e comuns. Né? Ou seja, há aí um segundo fator de produção de dissenso, né? Que levou a gente ao retardo na tomada de uma política sanitária consensual e que agora a gente está colhendo os efeitos. O segundo motivo que eu mobilizaria para entender por que a nossa taxa de adesão é tão baixa é concernente a o que a gente pode chamar de transitivização do sofrimento. Tá? Todo sofrimento, ao contrário dos sintomas, ele envolve uma espécie de contágio ou de compartilhamento. Se eu estou sofrendo, aqueles que gostam de mim sofrem junto. E eu sofro junto quando vejo aqueles a quem eu estou ligado sofrendo também. Daí a ideia de que essa é uma experiência profundamente individual, né, que concerne aos corpos biológicos, mas ela é fundamentalmente uma experiência coletiva, de como a gente está nessa contrariedade, nessa perda, vivendo isso assim, interpretando o sofrimento do outro, porque o sofrimento do outro faz parte do meu sofrimento. E quando essa transitivização ela acontece de forma mais extensa, como a gente vê em alguns países, ocorre o quê? A ideia de que eu preciso usar a máscara, não porque eu vou me proteger do vírus, mas porque eu vou proteger o outro do vírus. E se todos nós protegermos o outro, sairemos dessa situação com menos contaminação. Ou seja, a transitivização do sofrimento é decisiva para a gente pensar a partir do outro.
ela é decisiva também para a gente amenizar certos efeitos de sofrimento impostos por essa situação. Por exemplo, efeitos de culpabilização e efeitos de hiperindividualização. Quando a gente entra na situação de confinamento, uma parte de nós vai dizer assim, isto é uma punição, isto é um castigo, mesmo que a gente saiba que não. Mas essa parte, ela pode ser alimentada, né, com medidas, vamos dizer assim, de individualização da experiência, ou ela pode ser mitigada com procedimentos, com discursos, com narrativas, que vão dizer assim, olha, o seu sofrimento, e ele é comensurável, ele pode ser posto em série com o sofrimento do outro. Chama-se solidariedade ativa. Tá? Da gente pensar que estamos juntos e que o meu sofrimento pode ser tratado, não é só uma questão de compaixão em nome de um valor moral, isso tem um benefício psíquico. Ele pode ser tratado porque nós estamos juntos. Portanto, o sacrifício coletivo, o sacrifício junto, se torna menos penoso. O custo subjetivo disso é menor. Bom, mas, contrariando isso, a gente já teve, então, um discurso que individualizou, que puniu, que tornou a experiência da Covid uma experiência, vamos dizer assim, hesitante do ponto de vista da interveniência do Estado. Então, a nossa morosidade para estabelecer o suporte material para as pessoas que estavam mais vulneráveis. Isso concorre para quê? Para a ideia de que cada um deve se virar sozinho, de que o Estado ele não vai, por exemplo, se importar com os informais, com os precarizados, aqueles que tenham uma ficha que precisa ser analisada para receberem o suporte de R$600. São procedimentos meramente administrativos, mas que têm um alto impacto em como a gente coletiviza, em como a gente transitiviza o sofrimento. Ou seja, negando, por exemplo, a experiência crescente da violência doméstica, negando que existe uma distribuição... Desculpa, estou indo para o fim. Você chegou nos 7, mas por isonomia você vai poder concluir. Mas é assim que a gente não... A gente acaba com o isolamento, porque um faz uma sessão, o outro faz aquele, de repente estamos todos contrariando a lei. Mas tudo bem. Queria, então, dizer que a distribuição desigual de vulnerabilidades, né, que acho que o Cal mencionou, o André, ela concorre muito para isso, porque ela vai reforçar esse aspecto que diz assim, não, mas eu tenho uma condição melhor, mais favorável, então eu posso sair, porque isso vai afetar mais os idosos, quem tem diabetes, ou então uma cardiopatia, e assim por diante. Né? Para encerrar, né, eu diria assim como o contágio da individualização, né, assim como o contágio da transgressão da regra, ele exerce efeitos psíquicos, tanto do ponto de vista do sanitarismo, quanto do ponto de vista psíquico. Né? Porque esta condição ela faz a gente sofrer mais e isso tende a produzir e vamos dizer assim, incentivar os nossos sintomas. Né? A UERJ já tem trazido alguns dados aí sobre aumento de 98% na depressão, 70% na ansiedade. Né? Isso não é obrigatório. Né? Esses dados, essa evolução, isso acontece porque a forma, os recursos que a gente tem para tratar o sofrimento nessa situação não estão sendo bem utilizados. Os nossos recursos, né, eles estão sendo assim cortados por discursos e práticas que tentem mostrar que são acalentadores da individualização do sofrimento e da sua não transitivização. Consegui? Muito obrigada, Christian. Uma vez ouvida aí três visões, né, da pesquisa científica mesmo, né, do campo das humanidades, eu queria passar agora para o Lucas Veloso. Os jornalistas aqui têm sempre menos tempo do que os cientistas. Não tem uma isonomia. O Lucas vai falar para a gente até 4, 5 minutos. Vamos lá, Lucas. Me ouvem, né? Ouço. Tá.
Eu vou ser breve também, eu acho que várias questões foram pinceladas, foram ditas pelos colegas também, a quem eu cumprimento e agradeço o convite também para esse debate, essa live, enfim. A matéria citada que foi publicada no começo da semana surgiu de uma preocupação nossa de como eu moro aqui em Guaianazes, que é a Zona Leste, é extremo, periferia da cidade de São Paulo. Então, e a gente vê o tempo todo, a TV, os jornais falam diariamente, o tempo todo, sobre a Covid, sobre essa preocupação toda e sobre os riscos que essa doença tem, mas ainda assim as pessoas estão nas ruas. O movimento, eu e mais alguns colegas que moramos em outros bairros, enfim, a gente sempre comentava isso. Eu estou isolado desde que a quarentena começou em São Paulo, 24 de março, então saio para ir no mercado, a gente divide aqui em casa as coisas, essas funções, mas vizinhos e a maioria de outras pessoas. Então, fim de semana é comum ter churrasco, sempre teve, agora continua tendo. Tem baile funk, tem outras atividades, as igrejas também, como alguns colegas comentaram também, continuam a todo vapor, assim, elas não pararam durante essa quarentena e esse isolamento. Então, a gente pensou o que está acontecendo e a gente quer entender isso, porque, de fato, o impacto do não isolamento, dessa resistência ao isolamento, abarca todo mundo, né? Prejudica todo mundo. Então, é uma questão mais que individual, é uma questão coletiva, de uma preocupação, de cuidado com todos. A questão social, depois da apuração, enfim, aparece em primeiro lugar essa desigualdade social que a gente vive, sobretudo nas periferias, nos bairros mais pobres. É uma das coisas que mais impede que as pessoas fiquem isoladas. Então, a semana, o Instituto Locomotiva publicou uma pesquisa que diz isso: mais de 50% das pessoas que não estão praticando o isolamento, a quarentena, não estão respeitando a quarentena, dizem que é por conta, ou o auxílio dos R$600 não chegou, ou porque não consegue ficar numa casa em que é um cômodo e tem mais de 8 pessoas, que isso é super comum. As pessoas não têm favelas, comunidades, ocupações que não têm água. Então, ficam 8 pessoas dentro de um cômodo sem água. Aí você pede para essa pessoa cumprir um isolamento em prol do outro, mas quem pensa nela? Então, tem todas essas questões, então essa questão social acho que a gente não pode deixar de esquecer. Aí, nesse sentido, a gente não pode dizer essas pessoas que aparecem no topo que é uma resistência ao isolamento. Elas não conseguem, é uma falta de opção, de fato, para atender essas demandas das autoridades médicas. Depois disso, tem as fake news, então é um outro desafio que a gente tem a ciência, tem o jornalismo, que roda muito fácil pelos grupos e pelos bairros. A gente é muito perceptível isso. Ontem eu estava comentando, inclusive, com os colegas, que minha mãe recebeu um áudio falando que chá de boldo curava o vírus. Algumas pessoas... Aí ela tem uma plantação de boldo aqui na frente de casa, no quintal de casa. Algumas pessoas passaram para pedir boldo, várias pessoas. E isso alguns parentes dela na Bahia também, alguns irmãos, enfim, alguns tios meus mandaram esse áudio. Então, como a velocidade disso circula e o impacto disso, esse impacto negativo dessas notícias falsas, é abrangente. E as pessoas tendem a confiar, é uma percepção minha, acho que outras pessoas podiam completar isso, as fake news tendem a ter mais confiança nessas pessoas do que, por exemplo, uma notícia que ela vê no jornal, numa TV, porque acho que aí é outra questão, que a mídia a gente diz tradicional, então esses grandes veículos sempre estiveram muito distantes, assim, é uma percepção minha, dessa grande massa, das pessoas mais pobres, das pessoas que moram muito longe dos grandes centros urbanos. Então, as pessoas muitas vezes não se veem as notícias que estão circulando, enfim, que a gente vê no jornal, que a gente vê na revista, na TV, muitas vezes não dialogam muito com o cotidiano das pessoas que vivem nas periferias, nesses bairros mais pobres. Tem a questão também que foi comentada dos jovens, a maioria dos que não acreditam, de fato, que vão ser prejudicados, de que tudo bem fazer festa, de que tudo bem fazer churrasco, de continuar a vida normal.
são jovens, então, eu posso pegar a Covid, mas eu não vou morrer, não vai acontecer nada comigo. Minha avó que tem que ter mais cuidado. Então, esses jovens chegam a ter esse cuidado com os mais velhos, com os avós, então, eu vou no mercado, eu compro um remédio, eu não deixo sair, mas tudo bem ficar na rua que não vai acontecer nada. Então, essa questão. Tem a questão da igreja também, então é uma série de fatores que juntos causa essa resistência maior das pessoas que poderiam ficar em casa, mas que não ficam. Então, as igrejas, por exemplo, aqui em Guaianazes, elas continuam funcionando e tem sempre essa coisa coletiva, de que a gente vai resolver junto, a gente vai resolver no coletivo. Então, venham para a igreja. Então, esse encontro com Deus é muito mais necessário nesse momento, assim. É um inimigo a combater, assim, um inimigo que a gente meio invisível, é um vírus de Satanás que a gente precisa combater e que a gente precisa derrubar com muita oração. Esse é um discurso também muito forte por aqui. Aí, só para terminar, para fechar, também foi comentado essa questão do presidente, essa concordância de que, de fato, a economia vai parar e que é prejudicial ficar em casa, se manter isolado, porque a economia vai parar e de que a gente não pode ficar parado, é um discurso que cai assim extremamente, abarca muita gente, e a gente vê que nos diálogos, quando a gente conversa, quando a gente encontra alguém na rua, no mercado, e quer entender, colegas, tios, parentes comentam isso. Mas o presidente falou. E, de fato, as pessoas, é isso, né? As pessoas que não receberam R$600, elas não conseguem ficar em casa. Então, aí o discurso do presidente tem muita ressonância, porque são pessoas que, de fato, não conseguem e estão sendo prejudicadas. Então, aí parece que a sair do isolamento é a possibilidade de você se livrar dessa situação que está horrível, assim, que as pessoas não conseguem, aí eu estou sem dinheiro também, não recebi os R$600, ou recebi os R$600, não dá para pagar as contas, lidar com a comida. Então, de fato, o presidente está certo, porque a economia parou por conta desse vírus, assim. Então, acho que, em resumo, é isso. Muito obrigada, Lucas. Você quer deixar alguma indagação, alguma questão para os colegas? Eu queria sim, eu anotei, mas eu acabei me perdendo aqui. Eu queria saber, acho que é uma angústia de que como a gente consegue, quais são os mecanismos que a gente consegue, jornalismo, junto com ciência, com cientistas, para vencer essa falta de adesão, essa resistência, assim. Então, como que a nossa conversa com cientistas, enfim, com a ciência, pode dar meios para que a gente consiga trabalhar essa adesão maior ao isolamento e todas essas questões que a gente fala, que são psicológicas, como que a gente atua nisso? Acho que é isso. Muito obrigada, Lucas. Eu estou passando agora para a Sabine. Sabine, você também tem 5 minutos, em princípio, e aquela nossa questão de praxe no final. Legal. Vocês estão me ouvindo? Obrigada, Mariluce. O Ciência na Rua, a Agência Bore, que eu represento, e a Agência Mural, a gente tem feito aí uma série de atividades juntos, tem sido muito bom. Essa, especificamente, eu fiquei para falar por último, o que tem sido muito difícil, porque as falas anteriores, na verdade, já me fizeram refletir sobre a minha própria fala. Então, eu já estou aqui adicionando pontos, mas eu vou trazer alguns elementos que talvez eu já mudaria algumas coisas aqui. Mas o que eu queria trazer, reforçar, né, já foi dito, que a necessidade do distanciamento físico, vou dizer físico, não vou mais usar distanciamento social, a necessidade do distanciamento físico, ela tem sido, né, ela está na ciência, tem sido reforçada nos estudos, ela se destacou muito naquele estudo da Universidade de Washington de 12 de março, que mostrou aquele gráfico, né, do achatamento da curva, mas os estudos desde então, eles reforçam a necessidade do distanciamento físico, né, como não temos vacina, principalmente, né, porque mesmo se tivermos tratamento, o ideal é ter vacina, como não temos vacina, temos que nos distanciar. E quando a gente fala de estudo, é muito estudo, não é uma ou outra evidência. Eu trabalho academicamente com levantamento de informação científica, eu trouxe aqui um dado, com um grupo, né, não faço isso sozinha, a gente já tem hoje, desde o início da pandemia, desde o início da identificação do coronavírus no final de dezembro, né, a pandemia foi decretada 10 de março, a gente já tem mais de 3.000 estudos científicos revisados, publicados, sobre o tema Covid-19, novo coronavírus, e mais de 3.500 pré-prints, estudos preliminares. Esses estudos, há um consenso, precisamos ter o distanciamento físico enquanto não tem
a vacina. Então, a ciência tem muita informação, o mundo inteiro está olhando para o mesmo tema, dizendo que precisa ter distanciamento. No caso do Brasil, precisa ter distanciamento mais ainda. Tem um monte de pesquisa que mostra que a gente aqui tem gente vivendo de maneira aglomerada, o sistema de saúde é insuficiente, a gente desconhece as condições pregressas da população de saúde, não temos testes. Então, no Brasil, a gente precisa mais ainda desse distanciamento para conseguir controlar a situação. Tem estudo da UFMG recente falando isso, tem um estudo da Unicamp recente também que mostra que o isolamento já foi capaz de salvar uma vida a cada 75 segundos no Brasil. O estudo da UERJ, não sei se foi o mesmo que já foi mencionado, que mostra que a taxa de crescimento de morte no norte caiu de 30% para 20% por causa do distanciamento, enfim, tem um monte de ciência. Agora, porque se a gente tem tanto estudo dizendo a mesma coisa, por que a gente nega a necessidade do distanciamento, né? E aí eu trouxe aqui 5 pontos à luz da minha área, que é a comunicação da ciência. A primeira questão é uma questão, eu entendo, de educação científica. A gente tem no Brasil um dos piores níveis de educação básica de ciência do mundo e de matemática. E quando eu falo educação básica, eu estou falando de educação pública e privada. Na escola pública e privada, só 1 em cada 10 escolas no Brasil, por exemplo, tem laboratório de ciência. Então, a gente não entende o que é vírus, a gente não entende o que é, como se faz uma droga, a gente olha um gráfico, a gente não entende o gráfico, a gente não sabe o que é crescimento exponencial. Mesmo quem está na universidade não entende, quem está no governo não entende. Então, a gente tem uma educação científica muito ruim, então a gente nem entende o que está sendo falado. Bom, o segundo ponto é um problema de comunicação científica. Bom, a gente não está acostumado a ouvir cientistas no Brasil. A última pesquisa de percepção pública da ciência, lançada em julho do ano passado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, mostrou que 90% da população não sabe dizer o nome de um cientista e o nome de uma instituição que faça pesquisa. 90% da população, incluindo as classes altas, incluindo a população escolarizada. A gente não está acostumado a ouvir cientista falar, os cientistas não estão acostumados a falar, aí, de repente, eu tenho que ouvir o que os cientistas falam e tenho que seguir o que os cientistas falam, sendo que eu não estou acostumado com isso. Terceiro fator que eu coloco é um movimento anti-ciência. A pandemia ela chega num momento em que a gente está falando que vacina não funciona, que a gente está falando que a Terra é plana, e no Brasil, mais do que isso, a gente estava falando que cientista faz balbúrdia, que corre pelado na universidade fazendo festa, que planta maconha. Para que eu vou acreditar em cientista agora, se eu já estava num movimento crescente anti-ciência e o próprio governo diz que o cientista faz balbúrdia, corre pelado e planta maconha, agora eu tenho que ouvir os cientistas? Quer dizer, já tinha um cenário muito ruim, né? Não desempenha academicamente, enfim, muitas coisas foram ditas ao longo do ano passado, preparando esse terreno. Bom, para finalizar, o uso político, né? Isso já foi falado aqui, quer dizer, os cientistas falam coisas chatas, coronavírus mata, eu preciso ficar em casa, e aí tem um uso político, né? O governo essa semana diz, pode ir para a academia sim, não tem problema nenhum. Quer dizer, eu prefiro acreditar no governo que diz que eu posso ir na academia, adoro fazer esporte, do que nos cientistas que estão me falando um monte de coisa chata. Quer dizer, tem um uso político dessas informações, né? O que é gravíssimo, enfim, o André Cíndia já falou sobre isso, eu não vou me aprofundar. E o quinto fator, é claro, o Lucas trouxe isso, são as fake news, tem uma indústria de fake news. Ontem eu recebi de uma pessoa escolarizada, eu reforço isso, porque a gente não está falando de classes baixas, de pessoas que não estão na escola, porque se fosse isso a gente até saberia um pouco como resolver. Ontem eu recebi de uma pessoa escolarizada, com ensino superior, e ela me mandou, não era boldo, mas era limão, em jejum cura o coronavírus, e a indústria farmacêutica não quer dizer isso porque quer faturar milhões. Então tem uma indústria de fake news que é muito grande, muito grave, espalhando informação falsa, e a gente lutando para combater essas informações. Bom, a minha pergunta, dito isso, para os painelistas é: como, então, a gente, num cenário em que a educação científica brasileira é ruim, mesmo de quem estudou em escola particular e chegou no ensino superior, num cenário em que a população não está acostumada a ter acesso à comunicação científica e à ciência, e que estávamos no momento de negar a ciência, como a gente vai falar com a população? Como a gente convence a população de que é necessário ficar em casa? Claramente estamos falhando, eu como jornalista sei que estou falhando. No meu prédio ontem, meu vizinho fez uma festa, então estamos falhando muito. Então, como que a gente faz isso? A gente está vendo que não está dando certo a nossa comunicação. O que a gente está fazendo de errado e como que a gente poderia melhorar esse processo?
Sabine, muito obrigada. Eu vou, antes de passar para os nossos painelistas cientistas responderem as questões de Lucas, da Sabine, eu vou ler algumas questões. Para não embolar muito, eu vou deixar dos dois e vou ler algumas que já nos chegaram de quem está assistindo. Primeiro, uma observação. Quando Sabine falou dessa nomenclatura, distanciamento social em vez de distanciamento físico, que a gente poderia usar, o Ari Plonsky ontem me mandou uma mensagem, dizia assim, uma das possíveis razões para a resistência é o nome infeliz distanciamento social. Pelo contrário, o que a crise requer e o que estamos vendo acontecer em numerosas formas é proximidade social. Evidentemente, com distanciamento físico, segundo as prescrições de saúde pública aplicáveis, a gente vai chegar à melhor situação. Mas eu vou ler uma pergunta aqui acho que é a Vanderlan Bolzani, nossa colega cientista química Vanderlan Bolzani, pergunta o seguinte: considerando que a economia nos países que fizeram quarentena tem um efeito econômico e social melhor em função da contenção da disseminação, por que governos como o dos Estados Unidos e do Brasil insistem neste mandato, né, nessa espécie de defesa do não isolamento, né? E a Lígia Roque pergunta: em países pobres e com grandes desigualdades sociais, o conceito de instinto de preservação da vida não ficaria dividido entre subsistência e o isolamento? Bom, tem outras questões, mas como essa se soma dos dois, eu vou pedir que as pessoas respondam pela ordem. Vamos começar pelo André. Agora eu juro que eu vou ser telegráfico para não ultrapassar o tempo. Eu sei que está terminando o nosso... Então, olha, eu acho que eu vou somar as perguntas do Lucas e da Sabine, porque eu acho que elas, na verdade, convergem para uma mesma coisa. E eu queria dizer 3 coisas de maneira muito breve. Primeiro, a gente precisa entender que metade da população, pelo menos, está fazendo isolamento. Ou seja, não podemos também desesperar, porque uma parte importante, e eu acho que a tendência ao isolamento, ela atravessa todas as camadas sociais. E também a tendência ao não isolamento. Então, a gente precisa olhar bem para isso, porque há uma divisão dentro da sociedade, né? Mas uma parte da sociedade, uma parte importante, eu até diria majoritária, entende a necessidade de isolamento. Talvez não possa praticar, aí é um problema material, nós não podemos pedir para uma pessoa que não pode fazer uma coisa que ela... pedir para ela fazer uma coisa que ela não pode fazer, né? A segunda coisa é dizer o seguinte, em relação aos que não estão fazendo isolamento e têm resistência ao isolamento. Eu acho que nós precisamos ter compreensão, compreender por que é que eles não estão fazendo. Porque, na verdade, eu até queria, primeiro, dizer que achei muito legal o painel e gostei muito de todas as intervenções, mas eu queria parabenizar particularmente o Lucas e dizer que eu li com atenção a reportagem dele, eu não tinha visto, a Mariluce me advertiu, e é da maior importância. Então, é uma grande contribuição que foi dada, porque isso é muito difícil de fazer, sobretudo nas circunstâncias que nós estamos. Então, realmente, parabéns, ajuda muito a compreender. Agora, o que eu acho que o Lucas traz é o seguinte: as pessoas não estão podendo fazer. Então, você não... a gente precisa compreender isso. E, ao dialogar com elas, precisa compreender a situação real delas. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu diria é o seguinte: nós precisamos, juntamente com o diálogo, que é um diálogo, como diz a Sabine, tem um trabalho de esclarecimento. Esse trabalho tem que ser feito com paciência. Tem 2 coisas que nós não vamos poder mudar da noite para o dia. Primeiro, a resistência ao esclarecimento. Ele existe e nós não vamos inverter isso em uma semana, nem em 2 semanas, porque isso está sendo cultivado há décadas, né? Ou mais até. Segundo,
Nós não temos como reverter do dia para a noite uma ideologia individualista que está sendo disseminada há 40 anos. Nós estamos há 40 anos em regime de neoliberalismo. Então, também nós não podemos querer, de uma hora para outra, nós não vamos desfazer isso. Agora, com a paciência necessária para o esclarecimento e para combater esse contágio do individualismo, como disse o Christian, eu diria uma última coisa, é que nós precisamos oferecer saídas reais para as pessoas. Ou seja, as pessoas que não podem fazer o isolamento, como é que nós podemos ajudá-las a fazer o isolamento? E aí eu vejo duas coisas. Eu acho muito importante o conceito que o Cal trouxe de distanciamento físico. Ou seja, vai ser necessário fazer uma série de coisas, mas guardando o distanciamento físico, né? Que é desagradável? É desagradável, é melhor abraçar as pessoas, mas por um tempo vai ser necessário não abraçar as pessoas, e isto é possível fazer. A outra coisa é, nós temos que propor medidas de solidariedade, né? Como dizia o professor Paul Singer, de economia solidária, né? Que as pessoas possam se auto-auxiliar no sentido de encontrar soluções práticas, porque, insisto, não dá para pedir para pessoas que não podem fazer determinadas coisas que elas o façam, a menos que a gente encontre também caminhos práticos. E, por fim, nós temos que lutar para que os governos, né, ampliem os auxílios e a condição, o Estado tem uma responsabilidade, né, e tem que ser cumprida. Infelizmente, nós não estamos num bom momento para isso no Brasil, mas nós temos que insistir. Obrigado, Marilúcia. Obrigado a todos. Obrigada, André. Cal, você gostaria de falar agora algum comentário sobre essas questões que foram levantadas? Sim, só uns poucos comentários. Estou totalmente de acordo com o André. Sempre ele está falando minhas ideias. É interessante encontrar um irmão assim intelectual. Para mim, a responder diretamente a Lucas e Sabine, é tempo agora para jornalismo, para mídia popular, é muito mais importante que nunca. Tá? Porque nós estamos agora em um mundo onde a gente vai aceitar o que fala expertos. Não, isso não tem sentido. Não? Precisamos combinar com essa mídia para educar, especialmente usando os instrumentos, os ferramentas da educação em saúde, porque se temos maneiras de responder aos mitos que ocorrem, a resistência e responder diretamente. E segundo componente importantíssimo é a participação das comunidades nesse aspecto. Quando entramos numa comunidade e falamos sobre distanciamento físico, o que pode fazer nesta zona, não? Deveremos incluir a gente da comunidade para participar, para entender o problema e como eles para traduzir isso em algo real que tem significado para eles nessa comunidade. E faltamos isso. Sempre temos uma emergência, algo urgente, mas essas emergências que estamos repetindo, não? Só isso. Obrigado. Mariluz. Desculpem. Nós temos muitas questões aqui chegando, então eu vou pedir a Gabriela que deixe o nosso tempo até 12:30, se for possível, tá, Gabriela, do SIDAX Fiocruz? Eu estou passando Tudo agora bem. a palavra. Obrigada, Gabriela. Estou passando a palavra, então, para o Christian Dunker. E eu já lhe digo que tem uma pergunta específica para você. Quais são os efeitos a médio e longo prazo na nossa psique disso que o André Singer falou sobre não podermos abraçar as pessoas por mais um tempo ainda? Você tem todas as perguntas e mais essa.
Vou começar por essa. Tem um estudo da Lancet recentemente publicado com outras situações de isolamento social, outras quarentenas, né, no Ebola, na SARS, que mostra que a gente tem um efeito residual para a saúde mental que pode tomar assim, até 3 anos, né, com efeitos em termos de aumento da nossa sensibilidade para o outro, aumento de reações assim um pouco xenofóbicas, aumento do estresse pós-traumático, e, enfim, um efeito residual não muito bom, né? Acho que isso também depende de como cada um está enfrentando essa contrariedade, como cada um está conseguindo mitigar o seu nível de sofrimento e as estratégias que estão sendo montadas para isso, inclusive estratégias de aumento de consumo de substâncias, que infelizmente a gente está verificando, né, substâncias que reduzem a ansiedade, mas que a médio e longo prazo devem deixar aí também uma problemática de aumento de consumo de drogas lícitas e ilícitas, vamos chamar assim, né? Mas eu pensando na colocação do Lucas, eu teria assim uma proposta bastante direta, né, até para a gente tentar traduzir aqui as coisas em iniciativas, né, e que afetaria um pouco ou mitigaria um pouco as condições, às vezes, insalubres da compressão territorial, especialmente comunidades periféricas, né? A gente sabe que nessa situação a exposição a barulhos e sons continuados faz muito mal, né? Quer dizer, então, a existência de paredões, bailes funks, igrejas que estão, vamos dizer assim, promovendo sons continuamente, isso é uma coisa que devia ser proibida, isso devia ter uma iniciativa, né, para reduzir a irritabilidade, a situação já tão difícil vivida aí pelo retrato que você trouxe. Eu diria, isso deve partir, talvez, do empoderamento das lideranças locais, para que assim isso possa ser implantado, né? Acho que uma outra medida importante que poderia reduzir e chegar nas pessoas que estão em estado de isolamento diz respeito à forma como nós estamos lidando com os efeitos da pandemia na educação. 70% das nossas crianças não estão conseguindo acesso aos programas de suporte online que as escolas públicas estão agora conseguindo desenvolver, né? Bom, isso é inadmissível quando a gente olha mais de perto a existência de fundos públicos para a oferta de banda larga e de dispositivos digitais para comunidades em geral. Fundos que não estão sendo usados, né? Que estão inexplicavelmente parados, né? Na burocracia do Estado, que não usa isso, isso é um momento para fazer esse processo, né? Quer dizer, de chegar às crianças, e as crianças são, vamos dizer assim, um grupo privilegiadíssimo de influenciadores dentro das famílias, né? Então, se a gente consegue chegar na educação científica, na educação, antes de ser científica, na educação em geral, com um material que é, vamos dizer assim, uma ação direta, né, do Estado, do governo, e que permite que medidas de saneamento como o distanciamento social possam ser executadas desde baixo, vamos dizer assim, desde as nossas crianças. Esse é um procedimento que deve passar, de novo, pelo empoderamento das lideranças no território. Quem é que deve fazer a distribuição, a organização, o mapeamento disso? As lideranças no território, que é o que nós dispomos hoje, né? Então, são duas medidas muito concretas, visando agir sobre os efeitos de incremento de sofrimento e saúde mental na pandemia, né? Redução de ruído
e acesso à digitalização pelas nossas crianças, porque a partir daí a gente pode informá-las, a gente pode tornar, vamos dizer assim, uma certa consciência pública mais clara e direta nas pessoas. Muito obrigada, Christian. A Daniela Chiaretti, do Valor Econômico, pergunta para o André: a pandemia levanta uma discussão de autoritarismo. Na China e Austrália, com os apps de rastreamento de contato, na Bolívia, com lockdown muito forte, na Hungria, reforçando o totalitarismo. Como você vê isso? E para o André também tem uma pergunta do Matheus Lopes, quanto à aparente irracionalidade de Bolsonaro. Ontem ele citou uma máxima de Napoleão: se o inimigo fizer um movimento errado, deixe-o fazer à vontade. Aí ele diz: parece que Bolsonaro acredita, desculpem, que o Brasil pode avançar enquanto o resto do mundo recua, como se fosse possível tirar vantagem econômica da atual situação por meio de uma política indiferente à perda de vidas. Qual o papel das instituições democráticas para reagir a essa política do presidente? As perguntas são para André, mas eu diria que se os demais quiserem comentar, em seguida, está valendo. Obrigado, Marilúcia. Então, de maneira bem breve também, para não ocupar mais o tempo, que é pouco, breve. A pergunta da Daniela implica numa especificação. Sim, é visível que a situação da pandemia está sendo usada para acelerar processos de conversão de democracias em autoritarismo no mundo todo. Esse processo de conversão autoritária já vinha ocorrendo antes da pandemia, é um processo que a literatura já identificou e tem sido chamado esse processo por alguns cientistas políticos, como Adam Przeworski, de autoritarismo furtivo, porque ele se dá por meio de duas características diferentes dos golpes de Estado. Primeiro, ele se dá por dentro das leis, ou seja, ele ocorre dentro do Estado de Direito e não por uma ruptura do Estado de Direito. Esse autoritarismo usa brechas dentro do Estado de Direito para transformar as democracias em regimes autoritários. A segunda característica é que esse autoritarismo furtivo é conduzido por líderes democraticamente eleitos, não é implementado de fora por força de tanques na rua, por exemplo. Isso torna muito mais difícil o combate. E a pandemia acelerou esse processo porque ampliou as chances de brechas dentro da lei, em nome das restrições necessárias para garantir o isolamento social, para garantir o combate à epidemia, está se acelerando a transição para o autoritarismo. Porém, no Brasil, assim como nos Estados Unidos, o processo está se dando de maneira mais complicada, porque não está se usando as medidas necessárias para o isolamento social. Está se usando, na verdade, a necessidade de retomada das atividades econômicas para acelerar o autoritarismo. Então, isso torna o caso brasileiro, assim como o caso norte-americano, mais complexo de analisar. Eu não teria tempo para fazer isso aqui, mas eu preciso dizer que é isso que está acontecendo. E por que é que está acontecendo isso? De certa forma, é a pergunta do Matheus, e acho que a Sabine já tinha apresentado. Eu acho que o Lucas respondeu. Né? Isso está acontecendo porque, em países de grande desigualdade, como é o caso do Brasil, uma parte da população precisa urgentemente que as atividades econômicas voltem. Então, como o Lucas mostrou, esse é um discurso que cai bem. E esse discurso, ao cair bem, está sendo feito com objetivos eleitorais. Nos Estados Unidos é claríssimo, o Trump está fazendo isso para não perder a eleição de 2020. E o Bolsonaro está de olho nas eleições de 2022. Agora, é uma aposta de altíssimo risco, porque isso está produzindo uma tragédia de saúde pública, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que pode também cair no colo do governo que está promovendo esta situação. Mas eles estão correndo esse risco, achando que
a população não vai compreender o que tá acontecendo. Nós não sabemos como isso vai se dar. Muito obrigada, André, excelente. Eu vou passar para o Cal, mas eu queria dizer que tem uma questão específica para você, que é assim, como antropólogo, como você vê a aplicação do distanciamento físico e social com as comunidades indígenas da Amazônia, que estão se isolando por medo, né, precisamente por causa do genocídio do Estado. E aí o Carlos Sanuerça, que pergunta isso, diz que o Estado não tem legitimidade nem a ciência um saber esperto em relação a essas comunidades indígenas. Então, no seu comentário, se você puder agregar isso, eu te agradeço. Nós temos mais 8 minutos para encerrar, então, no máximo. Então, vou pedir que todo mundo seja muito breve. Obrigado, Marilúcia. Isso sim, seria impossível para responder em 8 minutos. Minha única observação... 8 minutos é o que tem para todo mundo ainda. Exato. Não. Mi único ponto é que temos que pensar de outras soluções para grupos suficientemente diferentes. Por exemplo, falamos sobre isolamento ou de distância físico para cada pessoa, mas possivelmente em um grupo pode aumentar o conceito de domicílio para incluir uma aldeia, um pueblo mesmo, e evitar contato com a fora. Há várias formas de pensar sobre uma solução. Ao mesmo tempo, claro, esse mandato de participação é muito mais importante para a gente que define um pouco diferente seu âmbito social, cultural. E isso não é uma resposta para um minuto único para contribuir. Obrigada, Cal. Christian? Alô? Ok, estamos entrei. Eu gostaria de salientar que a gente tem populações indígenas que estão sendo profundamente afetadas pelo Covid e que, nesse momento, precisariam de um acompanhamento mais direto de um órgão que está em processo de composição, que é a FUNAI, né? Então, eu acho que é um bom exemplo de como o nosso trabalho ele tem que ser assim, divulgação de uma lei geral de acolhimento para o distanciamento social, mas também né, processos mais específicos de acolhimento para o sofrimento daquelas pessoas que estão na linha de frente da saúde, por exemplo, né? Daqueles que estão às voltas com falta de EPIs para atender pacientes. Isso falo do ponto de vista dos psicólogos, com quem tenho tido contato, e que são expostos a condições insalubres, mas que, ao mesmo tempo, não têm políticas específicas de acolhimento, né? Acho que isso precisaria ser criado, no caso de indígenas, no caso de outras comunidades que estão sendo afetadas de modo assim mais particular pela crise sanitária, né? Muito obrigada. Eu gostaria de pedir... Primeiro, eu acho que esse debate até aqui foi extraordinário, extremamente rico. Conseguimos abordar razões políticas, sociais, ideológicas, razões mais individuais, né, a dimensão mais individual desse problema, as razões comunicacionais também que impedem essa chegada na sociedade como um todo. E eu queria pedir o seguinte: eu agradeço a cada um dos convidados, achei todas as várias intervenções, as participações de alta qualidade mesmo, e eu pediria para cada um 1 minuto, é o que eu tenho, 1 minuto de consideração final, e aí agora vou inverter, começo pela Sabine, depois o Lucas,
depois o Christian, depois o Cal, depois o André, ok? Ok, obrigada, Mariluce. Eu queria só colocar como consideração final, já que a minha análise, minha observação sobre a resistência ao distanciamento físico é a comunicacional, eu queria reforçar a importância, né, da comunicação, da gente trabalhar a comunicação, isso do ponto de vista dos jornalistas e também dos cientistas que estão falando com esses jornalistas, né, e convidar quem estiver acompanhando, que se tiver algum, bom, tem jornalistas aqui que eu já estou vendo no chat, né, acompanhando, quem ainda não estiver cadastrado na agência Bori, é um projeto que eu coordeno, a Mariluce comentou um pouquinho no início, e ele é voltado para jornalistas, e a gente tem um material muito grande sobre Covid, a gente está colocando lá estudos em tempo real sobre coronavírus, e tem um banco de fontes que já está com quase 300 cientistas brasileiros atendendo a imprensa por telefone celular para tratar de Covid. A gente está com quase 900 jornalistas cadastrados, já de 23 estados usando a plataforma. Então, quem ainda não estiver cadastrado, convido a cadastrar e reforçar também pesquisadores que estiverem acompanhando esse webinar, quando os jornalistas demandarem aí ajuda para essa cobertura que passa por todas as áreas do conhecimento, para a gente fazer um esforço em trabalhar com esses jornalistas para conseguir apoiar essa cobertura que tem sido bastante difícil. Cada um desses webinars está também no site da Rede Covida e logo em seguida no site do Projeto Ciência na Rua. Agora é a vez do Lucas. Eu quero agradecer a participação, as falas de todos, dizer que eu consegui falar tudo, eu acho que várias coisas foram abordadas e que é importante reforçar a atenção que a sociedade, os estados, o governo precisa ter sempre com os mais vulneráveis, com os mais pobres, porque na vida toda são os mais afetados por tudo, sobretudo principalmente quando tem questões, crises sanitárias, políticas que afetam a população como um todo. Então, quilombolas, indígenas, como foi comentado, essas populações que moram nas periferias, nos bairros mais pobres, nas ocupações. E dizer que a Agência Mural está fazendo a cobertura também desse ponto de vista, desses mais vulneráveis nas periferias, sobretudo aqui de São Paulo, para nos acompanhar e qualquer coisa estou à disposição também. Muito obrigado. Christian? Christian, você está sem microfone. Eu ressaltaria a importância de a gente olhar para essa experiência como uma experiência de exceção, que introduz algumas novidades na nossa experiência, né? Tanto a reconstrução do nosso cotidiano, quanto a ideia de que é possível alterar o nosso cotidiano. Essa ideia de que nós estamos vivendo uma mudança, ela tem aspectos potencialmente problemáticos, mas tem aspectos potencialmente positivos, né? Se a gente olha para isso como algo que pode gerar uma boa história, algo que pode nos transformar, algo que pode mudar a nossa relação conosco e com o outro, há algo de muito interessante para focar e para salientar nessa experiência também, por outro lado, tão difícil do Covid. Muito obrigada. Acho que agora é o Cal e depois o André. Obrigado. Também obrigado para participar nesta reunião, muito estimulante. Última frase. Cada divisão em uma sociedade está exagerada durante uma epidemia, não? E que atualmente essa distância social é mais divisão social que distância social. Temos que pensar nessa forma. E, ultimamente, a resposta a esse autoritarianismo que está saindo por todas as partes do mundo, a resposta é realmente a participação desses grupos e comunidades em política, aumentando bastante essa participação e participação como um enfoque básico como resposta à epidemia. Muito obrigada, Cal. André? Eu queria encerrar utilizando uma coisa que eu aprendi agora aqui, hoje, com o Cal. Eu acho que a gente deve disseminar a ideia de que
Nós somos contra o isolamento social e a favor do isolamento físico. Isolamento social, não. Solidariedade social para conseguir superar essa situação e construir uma sociedade diferente. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada a todos. Foi realmente muito estimulante participar dessa conversa com vocês aqui. Agradeço a cada um e ao grupo e ao público que esteve conosco até agora. Até a próxima quinta-feira.